Boa noite, queridos amigos e irmãos. Estamos mais uma vez no ar, sintonizados para esta live. Gostaríamos que esse tempo fosse um tempo realmente agradável e cheio de esperança e sentimentos gostosos, um tempo bom entre nós nesse momento, ok? Vamos estar, como de costume, aguardando outros irmãos a chegar até nós e sintonizar conosco, ouvindo uma música bonita para o nosso elevo espiritual, amém? É bom ter você conosco. E assim festejarmos com toda a alegria o prazer de estarmos em sua companhia. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É tão bom cantarmos, usando a voz e a vida, juntos celebrarmos seu amor sem medida, para proclamarmos razão da esperança que experimentamos andando em sua presença. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. É nossa resposta a este sentimento, voz do coração. Amor incontido, uma viva chama, arde em devoção. Foi, creio, uma tarde agradável, uma tarde gostosa com seus familiares, comemorando, celebrando o Dia dos Pais, na comunhão deles, ou talvez ainda na comunhão deles. Que Deus continue a abençoar-nos, que Deus continue a falar no coração de cada um de nós sobre esse sentimento tão bonito que é a paternidade, que é o amor de Deus como Pai, acima de tudo, por nós, não é verdade? Então, mais uma vez, quero deixar esta mensagem de Feliz Dia dos Pais e que nós, pais, estejamos cada dia mais convictos da nossa missão e responsáveis por ela, no que diz respeito à educação, no que diz respeito à formação dos nossos filhos, não é verdade? Tanto nós que já temos nossos filhos criados, né? Como também vocês que estão aí começando esta carreira paterna, essa carreira de pai, né? Deus continue a abençoar e falar ao seu coração. Tem sido realmente bom estarmos vivendo esta comunhão como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ver os irmãos se comunicando, ouvindo a palavra de Deus. E queremos que isto seja realmente uma bênção na sua vida, uma constância, possivelmente, dentro do contexto da nossa
igreja e assim crescermos cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, em detalhes, em aspectos bem específicos, ok? Eu quero orar neste momento, como sempre, pedindo a direção para o tempo de celebração deste momento. Pai nosso que estás nos céus, Tu és o nosso Pai mesmo. Nós estamos debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua proteção, debaixo dos Teus ensinos, porque Tu és e tem declarado, ó Deus, pela boa obra que fez em nossas vidas, o nosso Pai eterno. Deus, muito obrigado, porque como Pai e Deus, temos um cuidado, temos, ó Deus, a convicção de que estamos seguros. Muito obrigado, Jesus, por esse dia, onde podemos refletir um pouco mais dentro dessa visão, ó Deus, essa visão paterna, essa visão de Deus Pai, de nós pais, em nome de Jesus. Fala nosso coração nesta live, usa-nos nesse tempo para o louvor da Tua glória. Eu te oro no nome santo de Jesus. Amém. Eu quero deixar com você, querido, um texto bíblico para a sua reflexão devocional, como eu sempre tenho deixado, a parte do nosso texto básico, da nossa meditação básica, um texto pela qual você possa também estar refletindo e se fortalecendo espiritualmente. Eu quero deixar o texto de 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, os versículos de 4 a 9, onde está escrito: à medida que aproximam dele a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta palavra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus continue a aplicar essa palavra maravilhosa aos nossos corações. Ela nos dá a segurança da nossa relação com Deus e da relação de Deus para conosco, de modo que, assim nós entendendo, assim nós vivendo, com certeza estaremos sendo fortalecidos, estamos seguros na caminhada, na vida cristã. Deus aplique ainda muito mais algo gostoso, algo forte e verdadeiro ao seu coração nesta palavra. Amém? Rapidinho nos meus pensamentos sobre nossas atividades, quero lembrar mais uma vez aos irmãos a sintonizar conosco na nossa live, ou seja, na nossa sala de comunhão na quarta-feira, tá bom? Vamos estar juntos, isso é bom e nos edifica para assim servir e adorar ao nosso Deus, tá bem? Quero também lembrar aos irmãos sobre as questões das cestas básicas, as cestas para apoiar alguém. Se você ou algum amigo esteja precisando de alguma ajuda nesse sentido, nos comunica, tá? Nos comunica, especificamente fala com o nosso irmão Christian, ele está responsável e disponível e disposto para dar toda a orientação, ajudar nesse sentido, ok?
Então, se você também tem algum alimento que queira oferecer, pode já falar e a gente passa para pegar esses alimentos para ajudar nas cestas básicas que alguém precisa, tá bem? Muito agradecido somos porque você tem cooperado nisto e pode ser também abençoado nisto, tá bem? Quero lembrar os irmãos com respeito à nossa volta, muitos estão nos perguntando. Há uma perspectiva e estamos estudando e logo em breve estaremos, nesta semana já, mandando alguma informação via WhatsApp para você, WhatsApp da igreja, sobre nosso retorno. Há uma previsão que estamos estudando para o primeiro domingo de setembro, tá bem? Então, vai orando nesse sentido, para que nós possamos alinhar todos os detalhes para este propósito e esse retorno, amém? Quero a colaboração e principalmente a oração dos irmãos nesse sentido, ok? Então, Deus abençoe sua vida, sobre a sua contribuição, continue fiel, ajudando no ministério, dando um suporte financeiro que ela precisa, conforme Deus tem posto no seu coração e naquilo que você sabe que é o seu ministério nesse sentido, tá bem? E esteja procurando os caminhos para fazer isto da melhor forma possível, estamos dispostos a ajudar. Deus o abençoe naquilo que você tem sido e como tem sido na manutenção da obra do Senhor ali na Vila Marcondes, na igreja local, tá bem? Amém. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos meditar num texto da palavra de Deus para nos edificarmos para esta semana. Já temos estudado pela manhã e estamos dentro desse tema central, principal, que é a igreja triunfante. Somos uma igreja vitoriosa, triunfante em Cristo Jesus. A nossa promessa está nele e o nosso caminho, o nosso foco é realmente o nosso triunfo na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, a sua igreja amada, a sua igreja vitoriosa, ok? E já falamos pela manhã, sobre a igreja triunfante, ela ama o Senhor. E hoje, agora pela noite, nós queremos pensar com você que esta igreja triunfante, ela é uma igreja que está nos planos do Senhor, está nos propósitos do Senhor para servi-lo, para adorá-lo. Uma igreja vibrante, uma igreja que, vivendo os sonhos e os propósitos do Senhor, ela está segura nele, está selado nele. Então, que Deus continue a falar aos nossos corações. Oremos mais uma vez. Eu te louvo, Deus, e te agradeço pela tua boa palavra. Fala aos nossos corações nesse tempo para que possamos crescer no conhecimento da tua palavra, sermos desafiados, ó Deus, viver os planos, os propósitos que o Senhor estabeleceu para nós como igreja do Senhor. Muito obrigado, eu te oro pelo teu grande amor. Fala-nos, pois queremos ouvi-lo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, creio que uma das coisas muito especiais na vida do cristão é saber que nós estamos seguros em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela nos tem ensinado, tem instruído-nos, tem nos embasado para a nossa caminhada cristã com esse sentimento, porque caminhamos sim numa luta, estamos sim numa corrida onde que nossos caminhos e os planos e os desenrolar desta vida cristã realmente nos traz, em muitos momentos, determinadas inseguranças em função da vida natural, em função da vida tão corriqueira, não é verdade? Mas nós estamos seguros em Cristo Jesus. E foi nesse sentimento que eu quero pensar com você hoje sobre, de fato, este tema, que, como igreja triunfante que somos, estamos selados em Cristo Jesus. Temos o selo de Cristo em nós,
que nos dá segurança e nos traz paz, nos traz segurança no nosso caminhar, na nossa vida cotidiana e nossa vida espiritual. Sabemos que o selo ele tem um papel, ele tem um propósito, né? Selo em si, ele tem um papel muito importante nas nossas vidas. O selo ele representa uma nação, a selo que representa uma nação, há selos que são criados para estabelecer ou fundamentar uma data especial, né? Para deixar registrado, né? Uma data especial na existência de uma pessoa, de um fato que aconteceu dentro do contexto do mundo ou da sociedade. Então, os selos eles são criados para estabelecer ou perpetuar a história em algum momento, as relações, a vida de alguma pessoa em algum momento. Este é o grande propósito dos selos. Os selos na antiguidade, principalmente quando o rei ele tinha que decretar uma pena, a sua palavra, dar um direcionamento, ele tinha um selo no seu anel e ele selava aquilo naquele papel, onde então aquilo era perpétuo, aquilo era forte, aquilo era autoridade, aquilo era reconhecido e temido muitas vezes, porque era o selo do rei. Selo, então, ele tem uma influência, ele tem um propósito muito forte, muito real na existência. Eu creio que muitos colecionadores de selos vibram muito e investem muito em, colecionar selos, porque eles montam a história da humanidade em algumas circunstâncias, por algumas circunstâncias vividas, né? Um fato de uma nação, um fato de uma virada de um século, a história, uma Olimpíada, enfim, várias coisas. E eles têm esse cuidado de estabelecer uma história na coleção dos seus selos, tá? É algo muito bonito. Tentei um determinado tempo na minha vida começar uma coleção dessa, mas não fui tão persistente. Mas foi muito, muito enriquecedor, né? Ver que nos selos existe uma história e a gente pode então viver isto, né? E guardar isto. O nosso pensamento está dentro do pensamento espiritual, como igreja triunfante, está nesta história que vivemos, que estamos inseridos no contexto da igreja do Senhor Jesus Cristo. E para tal, o próprio Senhor Jesus Cristo nos selou, para que essa história ela fosse perpetuada, ela fosse de fato eterna na nossa existência. Como a igreja triunfante, nós estamos selados nesta posição em Cristo Jesus. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nós sabemos que um selo em numa determinada correspondência, ela traz total segurança para o seu destino, para chegar ao seu destino. E, portanto, a gente tem o cuidado quando assim mandamos uma correspondência, uma encomenda, alguma coisa, de selarmos esta carta para saber de onde ela saiu, para sabermos que ela chegará segura ao seu destino, né? Então, nós estamos selados em Cristo e temos a convicção e a certeza de que nós chegaremos ao destino pela qual Deus nos selou, com o seu Espírito Santo. Vejamos o que a palavra de Deus nos fundamenta nesse sentimento então tão bonito sobre a questão do selo, né? De sermos igrejas triunfantes, tendo o selo de Cristo.
Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo, na segunda carta, capítulo 1, os versículos 21 e 22, ele nos deixa bem claro uma palavra muito segura na nossa vida, para a nossa vida, né? 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 21 até o versículo 22. Diz assim: Ora, o Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Repito mais uma vez, são 2 versículos bem pequenos, onde está escrito: Ora, o Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo, Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Que maravilha, né? Que analogia maravilhosa que a palavra de Deus faz e a gente quer deixar bem evidente também. Eu quero deixar bem evidente ao seu coração na palavra de Deus desta noite. Nós somos uma igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo ele começa dizendo, quando ele escreve a sua carta, a sua segunda carta, animando, incentivando o seu filho Timóteo, a igreja de Corinto, para que ela permanecesse segura, firme, de que ela estava indo e caminhando segura na proposta pela qual Deus a formou, a Deus criou. O versículo 21 começa dizendo no sentimento dessa propriedade que somos, desse selo maravilhoso que somos, ele começa com algo muito especial, dizendo que nós somos ungidos como propriedade, A unção, ela começa numa obra na nossa vida, como que separando-nos. Né? Quando estamos sendo ungidos, a ideia de que estamos sendo separados, estamos sendo reservados e especificamente seguros para uma determinada missão, para um determinado propósito. Quando nós pensamos que somos igreja triunfantes, nós estamos ungidos, porque nós temos e sabemos para onde iremos e como queremos chegar e viver essa realidade de igreja triunfante. Então, o Senhor, ao nós nos relacionarmos com Ele, chegarmos a essa relação, a essa vivência, ao aceitarmos Ele em nossos corações, então Ele nos separa, Ele nos reserva especificamente na unção. Aqui está nos dando já o primeiro sentimento como igreja triunfante de realmente uma propriedade, né? Como eu falei e vamos fazer sempre esse paralelo, de uma correspondência sendo selada e enviada, eu estou enviando algo para alguém. Isso pertence a alguém, né? De alguém para alguém. E vai chegar direto lá. Tem que chegar direto lá, né? Não pode haver extravio, ainda que dentro do contexto humano muitas coisas acontecem. Mas essa é a essência, algo que está reservado, direcionado, separado para aquele fim, ele chegará naquele fim. Então, o primeiro pensamento que eu quero deixar com você, como igreja triunfante, e que temos esse selo, e estamos seguros nesse selo, é que nós somos ungidos como propriedade. Nós estamos num lugar e vamos para um lugar, porque somos propriedade de algo específico, de alguém melhor, de alguém específico. É o nosso Deus, o nosso Pai eterno, pela qual estamos celebrando cada dia, não é verdade?
Mas ele continua dizendo, e temos aqui uma segunda lição muito importante, no versículo 22, onde então fundamenta esta propriedade, tá? Quando então ele diz, olha, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Bem, muito bonito essa também aplicação, porque selados, né, foi posto o selo, e o selo que foi posto em nós é algo que nos identifica profundamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o destinatário, o destino pela qual nós estaremos indo. Tá? Então, ele nos selou com o seu Espírito, como propriedade dele. Né? Como eu falei do anel do rei, ele então imprime ali este selo, e aí então somos propriedade dele. Na esfinge que está ali naquele selo, na mensagem que está naquele selo, é o próprio DNA do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. É algo muito profundo, muito grandioso. É a nossa relação espiritual com o nosso Deus. Fomos, então, selados no Espírito dele, na essência dele, no sentimento dele, no propósito dele, né? Fomos selados na sua essência, o Espírito de Deus. E, portanto, podemos dizer e afirmarmos que somos agora uma propriedade espiritual de Deus. E temos um destino maravilhoso, porque agora, uma vez selado, ele tem o seu destino, está declarado o seu destino, e aqui está confirmado nesta palavra, quando ele diz que pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. O que está por vir, meus irmãos, em nossas vidas, como selo, como selados que estamos. O que está por vir, meus irmãos, é o nosso destino final, a nossa vida com Cristo, a nossa morada com o Senhor Jesus Cristo, tá? É a nossa presença nele. E já lemos naquele texto inicial da devocional que eu deixei, que somos propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa dele. Então, esse selo nos garante o que está por vir, que é a nossa eternidade com ele, é a nossa morada, é o nosso destino final, seguro na presença dele. Deus é maravilhoso. Ele nos sela com aquilo que de fato é reconhecido na presença de Deus. Não poderíamos chegar ao céu com um outro tipo de selo. Não poderemos chegar na presença de Deus se Deus não reconhecer o selo do seu próprio Filho, do Espírito do seu próprio Filho em nós, o DNA do seu próprio Filho em nós. Os irmãos estão entendendo a grandeza de termos o selo do Espírito Santo e podermos viver essa mensagem e esse destino, estarmos selados. É interessante que dentro de um mundo paralelo, o anticristo, conforme o Apocalipse tem revelado para nós, ele tenta imitar a Deus nesse propósito, pondo o selo da marca, né, naqueles que realmente são seus seguidores. Mas quem tem o selo da besta, quem tem a marca da besta, do anticristo, ele tem um destino também, mas é o destino do anticristo. Não é o destino do Pai eterno, mas é o destino do anticristo, dos seus planos, dos seus propósitos maléficos, satânicos. Então, Deus nos ensina, e na sua palavra, que o que é muito mais fundamental, o que é muito mais seguro, é por estarmos selados no DNA
dele, do seu Filho Jesus Cristo. Onde então Deus, o Pai eterno, reconhece nosso destino final. E ao ouvir o selo dele em nós, se identifica como propriedade exclusiva dele, sacerdócio real dele para a eternidade. Para a eternidade. De modo que esse é um dos grandes ensinos que está inserido nesse versículo 22. Como propriedade, temos o Espírito de Deus como selo. E isto nos identifica a nossa eternidade, quando chegarmos lá na presença do Deus eterno. Uma outra lição maravilhosa que nós temos, meus irmãos, está registrada no livro de Efésios. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele também assegura esta igreja desta bênção, desta propriedade maravilhosa que é a igreja. Ele escreve aqui a igreja, animando, fortalecendo. E no capítulo 1, no versículo 13, ele diz para nós que nós estamos selados em Cristo quando nós nos aproximamos dele, né? Quando nós chegamos até ele e recebemos ele como nosso Senhor. Então ele autenticou, ele selou e garantiu destino seguro para as nossas vidas. Ele diz no versículo 13 que quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, né? Da promessa. Espírito Santo da promessa. É aquilo que lá no Atos dos Apóstolos, logo no início da igreja, então a igreja recebeu esse selo naqueles que foram convertidos, naqueles que foram aceitos na conversão pelo Senhor Jesus Cristo. E a promessa realmente, lá já desde o Velho Testamento, né? Olha, vocês receberão o poder do Espírito Santo, né? Vocês vão pegar serpentes, vocês vão expulsar demônios, vocês falarão novas línguas, vocês estarão, né? Joel foi bem enfático lá no Velho Testamento, dizendo dessa promessa. Aí chega a história em Atos dos Apóstolos e nos confirma mais uma vez a benção disso, quando ali eles recebem o Espírito Santo da promessa. Então, quando vocês ouviram, quando nós ouvimos e cremos e nos entregamos, então, naturalmente, fomos selados. E agora nós estamos em Cristo. Isto é uma realidade espiritual que você deve viver, assimilar, considerar com grande estima, saber que você tem o selo do Senhor. Né? Paulo, escrevendo, ele diz para a igreja, aqui no capítulo 4, a igreja, ele fala, olha, porque vocês têm esse selo, vocês devem viver dignamente desse selo. Sua vida, seu proceder, sua atitude deve estar honrando a presença desse selo, que é a presença do próprio Deus no Espírito, né? No poder do Espírito, um selo que nos garante a sua presença, as suas ações, o seu cuidado. Né? A Bíblia diz que essa presença, esse Espírito é o Consolador que vai nos orientar, dirigir, nos ensinar, nos admoestar na nossa caminhada espiritual para que não nos desviemos, mas ele nos tem dado disto. Então, ele diz no capítulo 4 também de Efésios, quando ele ainda escrevendo a igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 30, ele diz para esta igreja, de uma forma muito especial, 4:30, as seguintes palavras: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, queridos irmãos, é tão precioso, é tão grandioso, valioso o selo que está imprimido, né, em nós, que devemos realmente obedecer e atentarmos para esta admoestação. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Há uma ênfase categórica
no qual vocês foram selados. Não é que irão ser selados, não, foram selados, porque o receberam, o aceitaram quando assim ouviram a palavra de Deus, conforme lá em Efésios 1:13 ele falou. No ato da nossa conversão, no ato do entendimento, de receber a palavra transformadora e renovadora a nossos corações, então nós estamos selados no Senhor Jesus Cristo. O que eu quero deixar nesse texto, meus irmãos, nesta palavra, é que estamos seguros. Somos a igreja triunfante e isto nos dá segurança, firmeza na nossa caminhada espiritual. Sabe? Não há por que duvidar, né? Não há por que desviar desse plano e desse propósito. E Paulo, ele escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 19, algo muito especial também dentro desse aspecto, quando ele diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. O Senhor nos selou para que nós vivamos uma relação, uma expectativa eterna, de chegarmos seguro ao nosso destino. Ele nos sela e nos pede que esse selo tão precioso, esse selo tão maravilhoso, que até num estudo mais profundo iríamos entender, e é a terceira pessoa da Trindade espiritual, que habita em nós, para que possamos caminhar seguros, orientados para o nosso destino final. Então esse selo tem um valor grandioso na nossa esperança futura, na nossa eternidade. Esse selo tem uma razão muito forte de aceitarmos que somos igreja triunfante, porque chegaremos seguro ao destino, selados pelo Espírito Santo. Eu quero concluir então esta palavra, desafiando o meu coração, o seu coração, a obedecer segundo a palavra de Deus, agora lida, a não entristecermos o Espírito Santo, que recebemos como promessa quando nós o entregamos, quando nós nos entregamos, o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, é verdade? E que fique então esta mensagem ao seu coração. E fique esta inscrição, né? Inscrição é aquilo que muitas vezes está no selo, no próprio selo, vem a inscrição. Quem é o rei? Qual é o propósito daquele selo? Que história está sendo autenticada, está sendo perpetuada? A inscrição, ela diz de quem foi, o que fez. A inscrição que está do selo do Senhor Jesus Cristo em nossos corações, e esta é a mensagem para nós para essa semana, nesta noite. O Senhor conhece quem lhe pertence. Ele o selou. Ele selou você. Ele selou a mim. Ele conhece quem lhe pertence. Tá? Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fale e nos abençoe nessa semana, no nome de Jesus. Amém? Amém. Esta é a palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Eu quero orar ao seu coração, a sua vida, abençoando para uma semana de vitória, né? Embasado nesses dois sentimentos que o Senhor falou a nós
igreja vitoriosa, igreja triunfante que somos, tá? Temos o selo do Senhor Jesus Cristo em nós. Somos reconhecidos por Ele naturalmente. E o amamos, né? Ama o Senhor. A igreja triunfante, ela ama o Senhor, de modo que ela faz a vontade dela. E que Deus abençoe. Se há algum pedido de oração, ponha diante do altar do Senhor enquanto estarei orando, tá? Diga ao Senhor: Pai, eu quero este propósito na minha vida, eu quero essa cura, eu quero essa bênção na vida do meu irmão, do meu amigo, estou em dúvida sobre tal decisão, enfim. Abra o seu coração ao Senhor. Você pertence a Ele. Você é de Deus. Você é igreja triunfante. Só ainda não chegamos ao destino, mas já somos a igreja triunfante selada. E você pode tomar posse desta bênção na sua vida. Oremos. Pai, eu te louvo de todo o meu coração, porque podemos receber essa palavra do Senhor como fiel e verdadeiro. É promessa do Senhor. E a promessa do Senhor, elas são infalíveis àqueles que principalmente o buscam, o amam em espírito e em verdade. Pai amado, muito obrigado, porque nos selou com o teu Espírito. Somos propriedades do Senhor e não podemos ser mais selados por nada, Senhor, mais deste mundo. Nenhum outro selo deste mundo pode estar na carta viva que somos para este mundo e para a nossa eternidade. Deus abençoe o teu povo, tua igreja triunfante nessa caminhada para esse destino espiritual e eterno. Agora, Senhor, eu quero pôr diante do teu altar, segundo o sentimento e o desejo do coração de cada um dos nossos irmãos, o meu desejo de toda a tua igreja, que o Senhor cubra-nos, ó Deus, e nos revista da tua misericórdia e graça, atendendo, Deus, os nossos propósitos, assistindo nas nossas carências, orientando-nos, Senhor, nos nossos sonhos e propósitos, confirmando, ó Deus, em nossa caminhada, o melhor do Senhor para nós como teus filhos, como igreja do Senhor. Cura, Senhor, teu povo. Abençoe ricamente, ó Deus, teu povo. Abençoe, Senhor, com cura, com libertação de alguma outra opressão que possa haver, Senhor Jesus. Põe cura, Senhor, nos teus filhos, ó Pai. Põe consolações no coração dos teus filhos, ó Deus. Dos teus nossos queridos, nossos amigos, ó Pai. Consola, Jesus, o coração de muitos que têm perdido seus entes queridos. Consola, Senhor Jesus, muitos perderam seus pais nesses tempos tão recentes, ó Deus, e hoje, ó Deus, sentem de uma forma muito específica, intensa, a perda do seu pai, tão querido, tão próximos desses dias, ó Deus. Consola o teu povo, tua igreja, a família, Senhor, do irmão Ananias, que ele está com o Senhor na glória, a irmã Cecília, todos os seus filhos sejam consolados, ó Deus. Outros amigos nossos, pastores, que o Senhor os convocou para a glória, seus familiares, filhos, esposas, sofrendo a perda. Deus amado, somente o consolo do Senhor nesse dia, nesse tempo, ó Deus, só saber de que estamos selados e eles também vivem a glória do Senhor, ó Deus, nos alimenta a continuarmos e nos desafia a nossa eternidade com o Senhor. Deus continue então a usar-nos nesse dia, a falar, Deus, aos nossos corações nesse tempo. Eu te oro agradecido, Senhor, de todo o meu coração. Abençoa o teu povo nessa semana, as nossas vidas, decisões que precisamos tomar, ó Deus, que elas estejam no centro da tua vontade, porque somos propriedades do Senhor. Eu te oro no nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus
esteja com todo o seu povo, com todo o povo espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus o abençoe, igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo. E tenhamos uma semana de paz, de gozo em nossos corações. Amém? Boa semana. Deus o abençoe. E logo em breve estaremos para juntos celebrarmos no corpo presente, né, na casa do Senhor. Ore bastante sobre isso, né, para que este temor e essa crise minimize e nós possamos com segurança estarmos juntos. Amém? Muito obrigado. Boa semana. His presence comes down, lift my voice to the Lord with